Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Blumenau lança hoje a licitação de 50 milhões de reais para complexo viário da Itoupava Norte. O projeto está incluso a construção de uma nova ponte. Atenção, motorista da Itoupava Central, Rua Guilherme Scharf passa a ter sentido único para obras de drenagem. Vila Itoupava Digital, Prefeitura de Blumenau lança sistema online para pedidos de zeladoria na Intendência. E o Jornal da Manhã volta a falar do aumento no preço dos combustíveis em Blumenau e na região. Depois da disparada do diesel nos últimos dias e também da gasolina, o Procon iniciou uma fiscalização em dezenas de postos da cidade para verificar se os reajustes nas bombas estão corretos e se não há cobrança abusiva. A gente explica o que está sendo feito e quais as orientações para os consumidores. Pesquisa do Procon em Gaspar mostra variação de até R$ 1,50 no litro do diesel. Fiscalização flagra 78 adolescentes em situação de trabalho infantil perigoso no sul de Santa Catarina. Eleições 2026. João Rodrigues deixa a Prefeitura de Chapecó em março para disputar o governo de Santa Catarina. Proteção reforçada, a Câmara aprova a tornozeleira eletrônica imediata para agressores de mulheres. E neste Dia Mundial do Rim, Blumenau terá ação de graça de prevenção a doenças renais nesta quinta-feira. Vamos falar também da dengue em Santa Catarina. Inscrições de municípios para a campanha de recolhimento de pneus terminam amanhã, sexta-feira. E Indaial começa a programação de Páscoa nesta sexta com atrações culturais e recreativas em frente à Prefeitura. E claro, tem todos os detalhes também da previsão do tempo para você. É prestação de serviço, é assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h03. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Maurício Catani. Vamos juntos por aqui até as 8h da manhã com as principais informações aqui da cidade de Blumenau, do Vale do Itajaí e de todo o estado de Santa Catarina. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou também através do nosso aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? Tá com o telefone na mão? Então anota aí, @jovempanblumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. E a gente abre essa edição do Jornal da Manhã com uma mudança para quem circula pela região norte aqui de Blumenau. É que começou uma alteração no fluxo da Rua Guilherme Scharf, ali na região da Itoupava Central. Por conta do avanço das obras de drenagem e instalação de uma nova tubulação, o trecho em obras passa a operar em sentido único. Na prática, o motorista só poderá seguir da Rua Dr. Pedro Zimmermann em direção à Rua Gustavo Zimmermann. Quem faz o sentido oposto precisa buscar agora rotas alternativas, já que o fluxo está interrompido para garantir a segurança dos trabalhadores e também agilizar as escavações. A Prefeitura reforça que após o cruzamento com a Gustavo Zimmermann, o trânsito segue normal nos dois sentidos. Essa alteração no sistema de circulação deve ser mantida até que os trabalhos de drenagem sejam totalmente concluídos. Por isso, a recomendação para você motorista é atenção redobrada, a sinalização e a paciência, principalmente nos horários de pico. E um homem foi vítima de extorsão e ameaças com arma de fogo em Timbó após tentar cancelar um serviço contratado pela internet. Mesmo após pagar R$ 360 via Pix, ele continuou sendo coagido por criminosos que usaram seus dados pessoais e também localização para exigir mais dinheiro. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil e serve de alerta para que vítimas não realizem pagamentos e denunciem imediatamente a fraude para as autoridades competentes. 7h05 agora, 7h05. Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego acendeu alerta sobre a exploração de jovens aqui no sul do estado.
78 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos foram afastados de atividades consideradas perigosas na região de Criciúma. O flagrante ocorreu em 23 empresas dos setores têxteis e também de frigoríficos. Segundo os fiscais, os jovens realizavam tarefas que fazem parte das listas das piores formas de trabalho infantil. Entre as irregularidades, os agentes encontraram menores operando máquinas industriais, trabalhando em câmaras frias e até em contato direto com sangue e vísceras de animais. Em muitos casos, os adolescentes carregavam caixas com até 30 quilos ou ficavam expostos a ruídos acima do limite permitido. Os empregadores foram notificados a mudar esses jovens de função imediatamente ou rescindir os contratos, pagando todos os direitos devidos. As autoridades reforçam que o trabalho para menores de 18 anos tem restrições severas para garantir a saúde e também a educação. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou pelo site IP Trabalho Infantil. E será lançado hoje o edital de licitação para a construção do aguardado complexo viário da Itoupava Norte. O projeto, orçado em R$50 milhões via financiamento com o BRDE, prevê uma nova ponte sobre o rio Itajaiaçu, ligando os bairros Itoupava Norte e também Itoupava Seca. Além da ponte, a obra inclui a criação de um binário entre as ruas Santa Catarina e Alfredo Ehring, com 2 faixas em cada sentido para tentar desafogar o trânsito. A obra também contempla a revitalização da Praça Jorge Lacerda e a abertura de novas vias ali no entorno. O edital fica aberto até o dia 10 de abril para análise das propostas das empresas interessadas. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora terá um prazo de 24 meses para entregar o complexo pronto para a comunidade. 7h07, 7h07, e a modernização no atendimento público em Blumenau é porque os moradores da Vila Itoupava ganham uma facilidade agora na hora de solicitar serviços de manutenção e também zeladoria. Agora os pedidos como roçagem, limpeza e reparos podem ser feitos diretamente pela carta de serviços no site da Prefeitura, de forma totalmente digital. Na prática, o morador não precisa mais ligar ou se deslocar até a intendência. A solicitação entra direto no sistema e é encaminhada automaticamente para as equipes de rua. A novidade faz parte do projeto Prefeitura Inteligente e a expectativa é que nos próximos meses, canais de atendimento do SAMAI e do PROCON também sejam integrados a essa plataforma digital. Vamos falar agora da região porque a Prefeitura de Pomerode abriu novas vagas de estágio destinadas a estudantes do ensino médio e superior, com oportunidades em áreas como engenharia civil, florestal, administração e também RH. Para o ensino médio, são 4 vagas disponíveis para jovens a partir de 16 anos, com horários nos turnos matutino e vespertino. Os interessados devem estar devidamente matriculados e realizar o cadastro obrigatório no site do CIE para concorrer. O processo seletivo oferece horários flexíveis para conciliar a experiência prática com os estudos. Em caso de dúvidas sobre as inscrições, o CIE disponibiliza atendimento pelo telefone, que é o seguinte, 47 9607 0170. Vou repetir o telefone, 47 9607 0170. 7h09 agora. 7h09. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil, que também é a número 1 de Blumenau. O GAECO deflagrou uma operação chamada Bastião em Itajaí e Camboriú, visando um suspeito de produzir e compartilhar material de abuso sexual infanto-juvenil. A investigação, que ocorre em sigilo, foi iniciada após alerta da Polícia Federal sobre movimentações criminosas online do investigado. Esta é a segunda ação contra crimes dessa natureza no Vale do Itajaí em apenas 2 dias, após uma prisão em flagrante que aconteceu na cidade de Timbó, aqui no Vale do Itajaí. E o volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 0,4% em janeiro, atingindo o patamar mais alto da série histórica em 20 anos, segundo dados do IBGE. O resultado foi impulsionado principalmente pelo setor farmacêutico, acumulando uma alta de 2,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o crescimento foi ainda maior, registrando 0,9% no mês.
E a cidade de Navegantes abriu a semana com 829 vagas de emprego distribuídas entre o portal Navega Mais Empregos e o Cine, com destaque para os setores da indústria, logística e construção civil. As funções com maior demanda incluem operador de produção, auxiliar de logística e armador, contemplando diferentes níveis de qualificação. Os interessados podem se candidatar diretamente pelo site oficial ou buscar atendimento presencial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica no centro da cidade. E seguimos falando de economia por aqui, porque a produção de motocicletas no Brasil registrou seu melhor primeiro bimestre em 15 anos, com 348 mil unidades fabricadas e alta de 1,7% em relação ao ano de 2025. O setor também teve um salto de 13,7% nos emplacamentos e um crescimento expressivo de 43,1% nas exportações no período. Apesar de um recuo produtivo em fevereiro devido ao carnaval, a demanda segue aquecida, especialmente nos modelos de baixa cilindrada. 7h11. 7h11, daqui a pouco no Jornal da Manhã, aumento no preço dos combustíveis leva a Procon de Blumenau a fiscalizar postos. Vamos ter uma entrevista sobre o assunto e saber o que está sendo feito pelo Procon. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Vamos falar agora de saúde, porque a dengue em Santa Catarina está preocupando e as inscrições de municípios para a campanha de recolhimento de pneus terminam amanhã, sexta-feira. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Marcos Lamperti, que está chegando por aqui. Os municípios catarinenses têm até esta sexta, dia 13, para se inscrever no primeiro semestre da campanha de recolhimento de pneus inservíveis. A iniciativa busca prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya, e garantir a destinação ambientalmente correta dos pneus. De acordo com Nilo Viana Teixeira, da coordenação estadual do programa Penso Logo Destino, a participação dos municípios é fundamental para organizar a logística da coleta e garantir que o material seja descartado corretamente. Um pneu descartado de forma incorreta no meio ambiente pode vir a se tornar foco para a proliferação de vetores de doenças, como a dengue. Então essa campanha, em parceria com a Secretaria da Saúde, nos ajuda a proteger o meio ambiente e também a promover a saúde pública, né? Todo cidadão interessado em participar pode procurar no seu município a Secretaria da Saúde ou a Secretaria do Meio Ambiente para ter mais informações sobre os pontos de armazenamento, aonde levar um pneu inservível. E os representantes dos municípios podem procurar o IMA ou a Secretaria Estadual da Saúde para se inscrever e participar da campanha. A campanha é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura neste momento aqui em Blumenau é de 20 graus, então vamos saber como é que vai ficar o tempo ao longo desta quinta-feira, diretamente do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos, que está chegando por aqui nesta manhã. Oi, Emily, bom dia para você. Conta pra gente como é que fica o tempo hoje. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. No início da manhã desta quinta-feira, ainda vamos ter o tempo instável aqui em Blumenau, o céu permanecendo mais nublado e ocorrência de chuva de fraca intensidade. No decorrer da manhã de hoje, vamos ter alguns períodos de melhoria, que são os momentos em que o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva. A máxima hoje oscila em torno dos 27 graus. Mas a partir do final da manhã de hoje, início da tarde, vamos ter a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Isso devido à presença de perturbações na atmosfera. Mas para amanhã, sexta-feira, vamos ter um dia de predomínio de sol, sensação de calor. A temperatura máxima na casa dos 30 graus, mas entre tarde e noite da sexta-feira, por conta da combinação do calor e da alta umidade, não dá para descartar a ocorrência de alguma pancada rápida e isolada de chuva por aqui, com alguma trovoada.
Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Obrigado pelas informações, Emily Ramos, e daqui a pouco você está de volta para mais uma rodada da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. 7h15, 7h15, e o cenário político de Santa Catarina ganha novos contornos e uma temperatura muito mais alta a partir de agora. É porque o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, anunciou que vai renunciar ao mandato no dia 23 de março, data de seu aniversário. O movimento é o passo definitivo para a pré-candidatura ao governo do estado. Com a decisão, cai por terra qualquer tentativa de aliança entre o PSD e o PL do governador Jorginho Melo para a chapa majoritária. Se antes havia a intenção de caminharem juntos, agora as siglas se consolidam como as principais adversárias nas eleições deste ano. Cada lado agora corre contra o tempo para montar a melhor composição de alianças. O primeiro grande teste de força de João Rodrigues acontece já no dia 21 de março, em Chapecó. O prefeito organiza um grande evento para receber a caravana do PSD, convidados de peso, incluindo representantes do MDB e também do Progressistas. O tabuleiro político catarinense está em movimento. E o deputado estadual Ivan Nates, do PL, traz atualizações lá de Brasília sobre o prolongamento da Via Expressa SC 108 aqui de Blumenau. O parlamentar confirma que o governador Jorginho Melo estará na cidade amanhã, sexta-feira, para um anúncio decisivo. Ivan Nates detalha agora como será feita, então, portanto, a conexão com a BR-470. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos vocês da Jovem Pan. Eu comunico com grande alegria que nós conseguimos desembrulhar o problema da SC 108, a continuidade da Via Expressa. E eu já estou aqui em Brasília, onde passei o dia de ontem e passo o dia de hoje, tratando já dos detalhes, para a gente acelerar a conexão da BR-470 com a Via Expressa. Uma vez que o governador Jorginho Melo me confirmou ontem por telefone que vem a Blumenau na sexta-feira, dia 13, assinar a ordem de serviço para terminar a continuidade da Via Expressa, a SC 108, que era um grande imbróglio, né, da administração estadual, e que a gente trabalhou muito na Assembleia Legislativa, junto com o governo do estado, para que a obra fosse entregue para a comunidade. Sorte que o governador me confirmou, dia 13, pela manhã, estará em Blumenau, para dar ordem de serviço da continuidade das obras da SC 108, da Via Expressa, com conclusão de 90 dias para ser entregue a obra. E eu estou aqui em Brasília, então já tratando da conexão da Via Expressa com a 470, né? Porque a Via Expressa tem que se conectar com as obras de duplicação da 470, e isso aí é um compromisso do governo federal. Então, uma ótima notícia para todos os blumenauenses que eu gostaria de compartilhar, porque foi muito sofrimento, muita luta para que a obra acontecesse. Um imbróglio jurídico estabeleceu-se ali que foi difícil de descascar, mas agora está descascado e nós vamos ter a Via Expressa entregue para uso da comunidade. E se tudo der certo, até o final de junho desse ano, a obra vai estar pronta para uso da comunidade. E uma luta de todos nós aí. Obrigado pela sua participação, deputado Ivan Nates, do PL, então trazendo essas informações direto de Brasília. E a gente confirma essa informação também que o governador do estado, Jorginho Melo, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Jair Comper, e o secretário adjunto, Ricardo Grando, e a prefeita em exercício de Blumenau, Maria Regina de Souza Soar, vão fazer então essa assinatura dessa ordem de serviço do reinício das obras de implantação e pavimentação da SC 108, o prolongamento da Via Expressa aqui na cidade de Blumenau. Lembrando que obra essa que começou ainda lá no ano de 2014 e segue parada. Vamos ver agora se de fato vai ter um desfecho. E deputados estaduais repercutem o fim das negociações para o túnel do Morro dos Cavalos na BR-101. Informações agora com o repórter Cairê Antunes. As negociações para a construção de um túnel no Morro dos Cavalos, na BR-101, foram encerradas. Na quarta-feira, 11 de março, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou em seu site que não foi celebrado um acordo junto às concessionárias, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério dos Transportes.
Os deputados da Alesc repercutiram a decisão durante a sessão de quarta-feira. O deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, criticou o ministro dos Transportes, Renan Filho, que anunciou as obras durante visita ao município de Palhoça em janeiro deste ano. Estava tudo pactuado, que quem iria fazer a obra era a concessionária CCR, que iria ganhar o trecho aqui na Grande Florianópolis, e a autopista ia seguir a vida no contorno viário e de Tijuquinhas para frente. Estava tudo certinho nas palavras do ministro e nós acreditamos. O deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, também se manifestou sobre o tema. Ele disse que diferenças ideológicas e partidárias atrapalharam as negociações. O parlamentar defendeu que a bancada federal de Santa Catarina deve se unir para tornar a obra uma realidade. A política que está sendo feita hoje em dia leva a esse tipo de coisa. Porque a grande maioria de deputados e senadores não vê a obra e sim vê a cor da obra. E isso é ruim para o Estado, é ruim para as pessoas. Por outro lado, o deputado Sargento Lima, do PL, criticou o governo federal pelo que aponta como falta de esforço político para resolver a situação. Dados não lhes faltam. Nós nos preocupamos em todas as nossas idas a Brasília a subsidiar com todas as provas possíveis. Que inicia-se lá do número de mortos, número de feridos, quanto custa uma hora a máquina parada, quanto custa um caminhão parado naquela rodovia. Os problemas de mobilidade da BR-101, tanto no trecho norte quanto na altura do Morro dos Cavalos, também foram pauta durante a sessão. Na ocasião, o deputado Matheus Cadorim, do Novo, apresentou dados que revelam que apenas no ano passado foram registradas mais de 140 mortes na rodovia. Vidas estão se perdendo na BR-101 todos os dias. E quando a gente fala de vida, é número. Estou falando de um pai de família, uma mãe de família, alguém economicamente ativo. Isso gera toda uma onda de problemas que o Estado não aguenta mais. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a instalação imediata de tornozeleiras eletrônicas em agressores quando houver risco à vida ou integridade da mulher. A proposta inova ao autorizar que delegados determinem a medida em cidades sem juiz com validação judicial em até 24 horas. Para garantir a eficácia, a vítima receberá um dispositivo que alerta a aproximação do agressor e o descumprimento do perímetro de segurança terá punição ampliada. O texto também aumenta o repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública para 6% para financiar esses equipamentos. Agora a matéria segue para a aprovação do Senado Federal. E falando em Senado, o Senado aprovou a criação de 24 mil cargos públicos. Quase metade das vagas será na educação. Direto de Brasília, detalhes agora com a repórter Priscila Mazenotti. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que reestrutura parte do Serviço Público Federal. São 24 mil novos cargos efetivos criados, quase metade para a área de educação. Ficou assim, 6 mil cargos de professor do magistério superior e de analista em educação para as universidades federais, 16.300 cargos de professor do ensino básico e tecnológico técnico em educação e analista em educação, nesse caso para as instituições de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 1.500 cargos de analista técnico de desenvolvimento socioeconômico e de Justiça e Defesa do Ministério da Gestão, além de 200 cargos de especialista em regulação e vigilância sanitária e 25 de técnico da Anvisa. Isso vai beneficiar também servidores com formação em áreas como administração, contabilidade e biblioteconomia, que vão passar a integrar uma carreira única com lotação no Ministério da Gestão. Eles serão reenquadrados. Foi uma grande votação no plenário do Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e a ministra da Gestão, Esther Dweck, acompanharam. Segundo o líder do governo no Congresso e relator da proposta, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, 270 mil servidores serão beneficiados de alguma forma. Bom, primeiro, é o maior plano de reorganização e valorização do serviço público da história do país. São 270 mil
servidores que serão beneficiados por esse plano. Tem pelo menos 21 carreiras que serão reorganizadas. Algumas dessas carreiras esperavam por isso pelo menos há 30, 40 anos. Os impactos, segundo o relator, o senador Randolfo Rodrigues, serão de 5,3 bilhões de reais este ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. 7h25 e o ministro Cristiano Zanin foi sorteado como novo relator no STF da ação que busca obrigar a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. Ele assume o caso após Dias Toffoli se declarar suspeito devido a citações em mensagens da Polícia Federal envolvendo os sócios do banco. O mandato de segurança movido pelo deputado Rodrigo Hollenberg alega que a comissão já possui as assinaturas necessárias e objeto determinado para ser aberta. Repetindo a hora certa para você, 7h25. E daqui a pouco, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, vamos voltar a falar do aumento do preço dos combustíveis em Blumenau e também na região. Depois da disparada do diesel nos últimos dias e também da gasolina, o Procon iniciou uma fiscalização em dezenas de postos da cidade para verificar se os reajustes nas bombas estão corretos e se não há cobrança abusiva. A gente explica o que está sendo feito e quais são as orientações para os consumidores. E você vai saber também, neste Dia Mundial do Rim, Blumenau terá ação de graça de prevenção a doenças renais. E tem também os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 20 graus. 7h26, 7h26. Bom dia para você. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte Anual Alice Parque. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alesparque.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Jovem Pan. Música. Notícia. Toda a paixão pela marca Fiat, líder em vendas no Brasil, você encontra em um showroom totalmente sofisticado aqui na Fiat Rivel. Venha conhecer e fazer um test drive nos carros mais desejados do país e aproveite as condições especiais para esse mês. A Fiat Rivel oferece também um excelente atendimento e serviço de qualidade. Seminovos selecionados com garantia de concessionária. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 3231 2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Abóbora paulista, abóbora moranga e melancia inteira o quilo, 98 centavos. Cebola quilo, R$1,98. Laranja pera quilo e limão Tahiti o quilo, R$2,89. Maçã importada quilo e pera importada quilo, R$7,95. Café Melita Vácuo 500 gramas tradicional e extra forte, R$27,89. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau.
conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h30, 7h30. Vamos agora então para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Começando o nosso giro pelo mundo da informação pelo jornal Folha de São Paulo, que traz hoje: Genial Quest, Flávio avança, empata com Lula no segundo turno. Avaliação negativa do governo federal vai a 43% contra 31% de positiva. Toffoli se declara suspeito para analisar pedido que cobra a criação da CPI do Master. Destaques agora é do jornal Estadão. Polícia Federal prende operador do núcleo financeiro do Careca do INSS. E ainda lá no Estadão, Anvisa aprova o uso de medicamento que atrasa a progressão do diabetes tipo 1. Ainda pelo nosso passeio pelo mundo da notícia, chegamos agora no estado do Rio de Janeiro para saber o destaque do jornal O Globo. Guerra no Irã leva países ricos a liberar recorde de barris de petróleo das suas reservas emergenciais. E São Paulo confirma primeiro caso de sarampo em 2026. E agora chegamos novamente em São Paulo para saber os destaques do jovempan.com.br, que traz hoje: Barroso diz que STF passa por momento difícil e que aprova código de ética. E pré-candidato ao governo da Bahia, a ECME Neto recebe mais de R$1.700.000 do Master. 7h31 agora. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Hora de mais uma rodada para conferir como fica o tempo para esta quinta-feira em Blumenau e também na região. Após um período de maior nebulosidade, a circulação marítima perde força e o sol volta a aparecer e predominar em toda a cidade. O dia começou com temperaturas amenas aí na casa entre os 20 e 22 graus, mas o calor ganha força ao longo da tarde de hoje, com máximas chegando aos 28 graus. No entanto, o motorista e o pedestre devem ficar atentos. A combinação do calor com a alta umidade pode trazer pancadas isoladas de chuva e trovadas entre o final da tarde e o início da noite de hoje. A temperatura agora aqui na cidade é de 21 graus. E a gente volta a falar aqui no Jornal da Manhã sobre um aumento no preço dos combustíveis, principalmente no preço do diesel, que tem chamado a atenção de motoristas de Blumenau e também de toda a região. Em alguns postos, o litro já ultrapassa os R$8, bem acima do valor registrado há poucas semanas. Enquanto a alta do petróleo no mercado internacional ajuda a explicar parte desse cenário, cresce também a preocupação com possíveis reajustes abusivos nas bombas. Diante disso, o Procon de Blumenau também iniciou uma fiscalização em cerca de 70 postos de combustíveis da cidade para verificar se os preços praticados estão de acordo com as variações do mercado e se não há irregularidades na venda do produto. Para falar sobre essa operação e orientar os consumidores, nós conversamos agora ao vivo com o coordenador-geral do Procon de Blumenau, César Campesato. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E realmente nós iniciamos uma operação a partir desta segunda-feira, dia 10 de março, em 70 postos de combustíveis da cidade, para identificar o porquê do aumento elevado, né? Nós sabemos que muitos falam que é por conta das tensões envolvendo a guerra do Oriente Médio, do aumento do petróleo, mas de uma forma ou de outra o Procon tem que estar presente, né, nos postos de combustíveis para ver de perto essa situação. Então nós iniciamos ali com a verificação de preços, tanto da gasolina comum, aditivada, etanol e principalmente o diesel, né, que deu esse aumento considerável, significativo no preço. E o que a gente quer encontrar nesse momento é realmente um motivo justificável para esse aumento, porque mesmo que ocorra lá o aumento
do valor do petróleo, enfim, se isso não refletiu ainda no financeiro do posto de combustível, nós entendemos que isso pode ser caracterizado como uma prática abusiva, né, que é o aumento elevado de forma injustificada, né, sem ainda ter tido reflexo desse financeiro. Né? E já aproveitando essa verificação de preços, a gente passou a fazer um pente fino também quanto à quantidade do combustível tirado na bomba. Na segunda-feira, assim que iniciamos o trabalho, já uma bomba com problema, né, liberando menos gasolina, e já foi lacrada pelo Procon. A gente não divulgou o nome do posto, né, até porque foi uma diferença irrisória de 20 ml, mas é para mostrar o nível de precisão que nós estamos ali, bem próximos dos postos de combustíveis. Né? E os postos precisam comprovar, por exemplo, as notas fiscais de compra do combustível para justificar os reajustes? Isso mesmo, esse é o segundo passo. Esses que tiveram um aumento elevado, nós vamos fazer a lavratura do auto de constatação para buscar, né, informações para que eles prestem informações para o Procon através de um processo administrativo, né, para demonstrar por meio de documentos o porquê desse aumento. Né, porque, sabe, é importante a comunidade saber que existe a liberdade econômica, né, a livre concorrência. Então o Procon ele não pode definir preço de combustível, né, não só em Blumenau como no Brasil todo, mas o Procon tem que estar presente sim, porque não pode, vamos citar aqui um exemplo de uma greve dos caminhoneiros que ocorre no Brasil todo, vamos dizer que ocorra. Não pode um posto de combustível ali aumentar o preço por conta disso, entende? Que daí esse ônus cai lá no bolso do consumidor. Ou, por exemplo, uma manifestação nível Brasil, né, uma catástrofe, digamos, em que falte água. Não pode um mercadinho ir lá e aumentar o valor da água, não é verdade? Então é nesse sentido que a gente está, né, botando uma lupa ali, né, vamos pedir todos os documentos, vai ter que prestar contas para o Procon, né, porque no caso de identificação de uma prática abusiva, nós vamos tomar as respectivas providências no sentido de uma ação disciplinar de multa. Até porque, neste momento, não teve nenhum repasse feito pelas refinarias, pela Petrobras, no caso, né? Com certeza, né? Eu acredito que não, isso vai ter que ser comprovado pelo posto, mas assim, eu não posso criar agora um problema, antever esse problema e já cobrar agora na frente. Né? A gente sabe que isso não foi só em Blumenau que aconteceu, foi a nível Brasil, mas aqui a gente tem que dar o exemplo como Procon de estar, né, cada vez mais presente. E caso sejam encontradas algum tipo de irregularidade nos postos de combustíveis, quais são as penalidades que podem ser aplicadas a esses estabelecimentos? Então, a gente já está fazendo, vamos dizer que o trabalho completo, né, para verificar a quantidade também. Se uma bomba está liberando menos gasolina, a gente interdita, né, a bomba ou até mesmo o posto de combustível, se for o caso. Né, até hoje nunca aconteceu em Blumenau do posto inteiro ser interditado, porque até então algumas medidas foram irrisórias, né, que a gente entende que é um problema mecânico da máquina, mas a gente já exige a imediata, né, cessar imediatamente a venda e consertar a primeira máquina. Né. Se tiver agora também, que a gente vai fazer uma operação na próxima semana com a ANP, com a Agência Nacional do Petróleo, para identificação da qualidade do combustível. Né? E se a gente encontrar alguma irregularidade, também o posto pode ser interditado. E com relação a esses valores que tiveram um aumento, nós vamos pedir a prestação de contas através de um processo administrativo, identificando a prática abusiva, nós vamos aplicar a multa. Para a gente finalizar a nossa conversa neste momento de instabilidade internacional, de aumento do diesel, qual que é a orientação do Procon para os motoristas aqui de Blumenau? É importante que o motorista fique atento, né? Muitos encaminham denúncias para nós é positivo que a comunidade participe. Né? O nosso WhatsApp é 4733817151, né? Esse WhatsApp para recebimento de denúncias. O consumidor pode estar nos encaminhando. É claro que, né, já está evidente esse aumento, como eu disse, no Brasil todo, não é só em Blumenau, mas muitas vezes a gente consegue buscar mais informações, porque às vezes o consumidor diz assim, tem cartel em Blumenau, ok, mas não basta a gente só dizer, né? Nós temos que comprovar para tomar uma medida mais ostensiva, mas se a gente recebe uma prova mais concreta realmente disso, uma troca de e-mail, uma troca de telefones, uma prova concreta de que isso realmente ocorreu, né, para nós é muito importante que isso seja encaminhado para o Procon.
Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço pelo espaço e sempre à disposição. Nós conversamos com o coordenador-geral do PROCON de Blumenau, César Campesato. E não é só o PROCON que está de olho no preço dos combustíveis. O governo brasileiro inicia o monitoramento também do mercado de combustíveis. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Daniela Longuinho. Acompanhe. Diante dos impactos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado de petróleo, o governo brasileiro criou uma sala de monitoramento para acompanhar as condições do mercado nacional e internacional de combustíveis. Nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que tem atuado para fiscalizar os reajustes considerados abusivos. O que o Ministério de Minas e Energia tem feito é fiscalizado através da ANP, tem notificado a Senacom, o CAD, os PROCONs, para que cesse os abusos das refinarias e dos postos de gasolina que especulam em qualquer movimento internacional de combustível. Na saída da Câmara dos Deputados, onde participou de audiência na Comissão de Minas e Energia, Silveira disse ainda que não há risco de desabastecimento de combustíveis no Brasil. O governo está atento, acompanhando os movimentos internacionais. É naturalmente um momento de apreensão do mundo inteiro, não só do Brasil, porque nós vivemos um caos geopolítico, mas não tem risco de abastecimento e muito pelo contrário. Há toda a condição de se manter o preço dos combustíveis. O ministro de Minas e Energia lembrou ainda que o país é exportador de petróleo bruto e importa parte dos derivados consumidos internamente. Segundo Silveira, o Brasil compra de outros países de 27% a 29% do diesel que consome e entre 13% e 15% da gasolina. No cenário internacional, nesta quarta-feira, a coalizão de 32 países que forma a Agência Internacional de Energia decidiu por unanimidade liberar 400 milhões de barris das reservas de emergência de petróleo para tentar estabilizar o preço dos combustíveis. Apesar do anúncio, o valor do barril de petróleo Brent operava em alta de 4% ao longo do dia, cerca de 30% acima do preço antes da guerra. Os valores vêm disparando no mercado internacional por causa do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, em retaliação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa. A via navegável é crucial para o transporte de petróleo e gás natural produzidos no Oriente Médio. E o consumidor de Gaspar que pretende abastecer o veículo deve preparar o bolso e principalmente pesquisar, porque o PROCON Municipal divulgou ontem, quarta-feira, o levantamento de preços dos combustíveis realizado em 16 postos da cidade. A pesquisa traz números que saltam os olhos, especialmente no diesel comum, como a gente está falando por aqui no jornal. A diferença entre o posto mais caro e o mais barato chega a R$ 1,55 por litro. Já na gasolina comum, a variação é de 52 centavos, o que garante uma economia de R$ 26 para quem enche um tanque de 50 litros. Em média, o motorista de Gaspar vai encontrar a gasolina comum a R$ 6,48. O diesel S10 ficou com média de R$ 6,90 e o etanol em R$ 4,96. O PROCON reforça que, embora não possa tabelar preços devido à lei da livre iniciativa, está monitorando de perto os recentes aumentos do diesel. O órgão enviou ofícios aos postos para garantir que a formação dos preços seja transparente e não fira o Código de Defesa do Consumidor. E a orientação é clara: antes de parar na bomba, consulte os valores nos diferentes estabelecimentos para garantir a opção mais vantajosa. Agora são 7h44. Seguimos por aqui com o Jornal da Manhã e hoje é o Dia Mundial do Rim, uma data dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce das doenças renais. Em Blumenau, a Associação Renal Vida promove uma ação especial na Praça Unifique, ao lado da Prefeitura, oferecendo orientações e exames de graça para a população. Durante toda a manhã e tarde, profissionais de saúde estão no local, aferindo pressão arterial, orientando sobre cuidados com os rins. Para falar sobre a importância dessa ação e sobre os cuidados com a saúde renal, nós conversamos agora ao vivo com a doutora Denise Rodrigues Simão, nefrologista da Associação Renal Vida e chefe do setor de transplantes do Hospital Santa Isabel.
Seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade para que nós podemos divulgar, né, esse evento tão importante de conscientização do problema da doença renal. Para a gente começar a nossa conversa, qual que é o principal objetivo dessa ação, então, realizada hoje na Praça Unifique pelo Dia Mundial do Rim? A intenção é que a gente selecione, né, pacientes que tenham algum fator de risco para doença renal crônica, por exemplo, como diabetes, hipertensão, pacientes que fazem uso crônico de anti-inflamatório, pacientes obesos, ou pacientes que tenham qualquer patologia crônica, como DPOC, uma insuficiência cardíaca descompensada ou uma hepatopatia, que tem algum problema hepático, nós iremos aferir o nível da creatinina desses pacientes que fazem parte desse grupo de risco, né? Que existe uma maior probabilidade de virem a ter algum problema renal. Então, nós estaremos, né, na praça fazendo o exame, além da verificação da pressão, avaliando também a questão do peso, o índice de massa corpórea, nós faremos o teste da avaliação da creatinina nesses pacientes. Por que é tão importante a gente falar sobre prevenção e diagnóstico precoce das doenças renais? Assim, a doença renal crônica, ela é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela afeta aproximadamente 10% da população e com uma elevada proporção de casos que não são diagnosticados. Então, é uma doença silenciosa, então por isso a importância do screening, né, do teste em toda a população que tem algum fator de risco, para que a gente faça o diagnóstico precoce, porque hoje em dia existem terapêuticas que a gente institui e retarda a progressão da doença renal e com isso evita que o paciente um dia venha a vir a precisar da terapia dialítica, né, da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Doutora, de forma prática, quais são os hábitos que ajudam a manter os rins saudáveis no dia a dia? Manter, né, um peso dentro do valor adequado, atividade física, uma dieta saudável, quer dizer, evitar alimentos ultraprocessados, quer dizer, quanto maior quantidade de frutas e verduras, melhor é para o paciente. Então, atividade física e uma vida saudável, uma alimentação saudável. A senhora também atua na área de transplantes. Hoje, como está a situação da fila e também da questão da doação de rins aqui em Santa Catarina e na nossa região? Santa Catarina é um exemplo para o Brasil inteiro. Nós hoje acho que somos o segundo estado com maior número de doações. E apesar desse número alto de doações, ainda existe uma desproporção muito grande entre a oferta e o número de pacientes enviados. Então, por isso que a prevenção é tão importante, para que a gente não venha no futuro a precisar da diálise e posteriormente do transplante renal. Certo, doutora. Eu deixo mais uma vez o espaço aberto para a senhora reforçar o convite para quem está nos ouvindo para participar dessa ação que acontece logo mais, então, portanto, na Praça da Unifique pelo Dia Mundial do Rim. Então, se você tem acima de 18 anos, é diabético ou hipertenso, ou está sobrepeso, ou faz uso crônico de anti-inflamatório, ou tem história familiar também de algum parente que tenha doença renal crônica, venha até a prefeitura, ali a Praça da Unifique, para que a gente possa fazer o exame e, com isso, precocemente fazer o diagnóstico ou excluir o diagnóstico que tenha algum comprometimento renal. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço e bom dia a todos. Nós conversamos com a doutora Denise Rodrigues Simão, nefrologista da Associação Renal Vida e chefe do setor de transplantes do Hospital Santa Isabel. O convite está feito para você. 7h49 e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje, depois da disparada do diesel nos últimos dias e também da gasolina, a Procon de Blumenau iniciou uma fiscalização em dezenas de postos da cidade para verificar se os reajustes nas bombas estão corretos e se há cobrança abusiva. Blumenau lança hoje licitação de R$50 milhões para complexo viário da Itoupava Norte. No projeto está inclusa a construção de uma nova ponte. Atenção motorista que circula pela região da Itoupava Central.
Rua Guilherme Scharf passa a ter sentido único para obras de drenagem. Eleições 2026. João Rodrigues deixa a Prefeitura de Chapecó agora em março para disputar o governo de Santa Catarina. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Indaial começa a programação de Páscoa amanhã, sexta-feira, com atrações culturais e recreativas em frente à Prefeitura. E ainda tem mais um giro de notícias. Temperatura agora é de 21 graus, 7 horas e 50 minutos. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Feche os olhos e imagine. Você com o look perfeito, sua casa bem decorada, um treino de sucesso na academia e a comida que você merece. Tudo isso você encontra em um só lugar. SIC Blumenau, um universo de possibilidades. Sua indústria precisa ser mais digital, mais conectada e mais automatizada. Quer começar esse processo e não sabe como? A Futuritec Industrial pode ser o seu ponto de partida. Conectamos a indústria com inovações, tecnologias e soluções aplicadas à transformação digital. Participe das rodadas de negócios, palestras e visite nossa vitrine tecnológica. Dia 9 de abril na sede da Fiesc em Florianópolis. Faça sua inscrição em fiesc.com.br e seja protagonista da transformação industrial. Você conectado. Música. Notícia. Jovem Pan. Coelhinho do Forte, o que trazes pra mim? Abóbora paulista, abóbora moranga e melancia inteira o quilo, 98 centavos. Cebola quilo, R$1,98. Laranja pera quilo e limão Tahiti o quilo, R$2,89. Maçã importada quilo e pera importada quilo, R$7,95. Café Melita Vácuo 500 gramas tradicional e extra forte, R$27,89. Forte Atacadista, a maior Páscoa pelos menores preços. Mês do consumidor Hyundai Barigui HB20 Limited, com entrada mais parcelas de R$899 no Compra Certa e 5 anos de garantia. Creta Comfort Safety de 154.990 por 138.990 ou Creta Limited de 170.900 por 159.990 com 5 anos de garantia. Hyundai Barigui Blumenau, na Rua 2 de Setembro 499. Desacelere, seu bem maior é a vida. Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan. Na Cafete Duarte Máquinas de Café, você encontra a solução completa para sua empresa, escritório, indústria ou residência, com opções de venda, locação ou comodato. Nossas soluções aumentam a produtividade, garantem controle diário e reduzem desperdícios. Oferecemos assistência técnica especializada. Saiba mais no site e no perfil @duarte.cafete no Instagram. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale, soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau, conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas e 53 minutos, já estamos de volta por aqui e o SAMAI quer ouvir a opinião sobre a coleta de lixo em Blumenau. Já está disponível para os moradores uma pesquisa de satisfação para avaliar o serviço de recolhimento de resíduos em todos os bairros do município. O questionário é rápido, totalmente anônimo e leva cerca de 5 minutos para ser respondido. O objetivo da Prefeitura é usar essas respostas para planejar melhorias e identificar pontos que precisam de atenção no atual sistema de coleta. Para participar, o cidadão deve acessar o link disponível no site oficial do SAMAI e o prazo para enviar as respostas vai até o dia 29 de março.
E a Defesa Civil de Gaspar promove no dia 21 de março um mutirão de limpeza no rio Itajaí-Açu em celebração ao Dia Mundial da Água. A ação vai começar às 8 da manhã com concentração no bairro Margem Esquerda e contará com o apoio dos bombeiros, SAMAI e também da Secretaria de Obras. Os voluntários podem participar com embarcações próprias ou nas equipes oficiais, desde que usem colete salva-vidas. As inscrições estão abertas até o dia 12 de março pelo seguinte WhatsApp: 47 992 36 21 47. Eu repeti para você: 47 992 36 21 47. E a cidade de Indaial entra no clima de Páscoa a partir desta semana. De 13 de março a 4 de abril, a Prefeitura promove uma série de atividades especiais com foco na cultura e no lazer para as crianças. Toda a programação será concentrada no pátio em frente à sede do governo municipal. A abertura oficial acontece amanhã, sexta-feira, às 7h30 da noite, com o culto ecumênico, seguido pela apresentação da banda municipal. No final de semana, o público poderá conferir diversas apresentações de dança urbana, balé e folclore, sempre a partir das 6 da tarde. O destaque para a garotada fica por conta das atrações permanentes. Durante todo o período, o Trenzinho do Coelho, oficinas de pintura, de casquinhas e pintura facial estarão disponíveis. 7h55. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A nova lista de bilionários da revista Forbes destaca 10 catarinenses liderados por Alceu Elias Feldman, do grupo Fertipar, com uma fortuna de 3,7 bilhões de dólares. O ranking também conta com Luciano Hang, da Van, e uma forte presença de 7 herdeiros da VEG, incluindo Amélie Treges, apontada como a bilionária mais jovem do mundo. Juntos, os nomes de Santa Catarina são um patrimônio que superam dezenas de bilhões de reais, abrangendo os setores de fertilizantes, varejo, agronegócio e também indústria. E o Hospital Marieta Coudenborn-Haus em Itajaí atingiu capacidade máxima com 100% dos leitos de internação e 99% da UTI ocupada. A unidade, referência em alta complexidade na região do Litoral Norte, opera com restrições devido a reformas em 2 andares e alta demanda por casos oncológicos e também traumas de trânsito. Pacientes que necessitarem de novas vagas dependem agora do sistema de regulação estadual para transferência a outros hospitais de Santa Catarina. E a pesquisa nacional da cesta básica revelou que o custo dos alimentos subiu em 14 capitais e caiu em 13 entre janeiro e fevereiro, com São Paulo registrando o maior valor do país, com R$ 852. Itens como carne bovina e feijão ficaram mais caros na maioria das cidades devido à baixa oferta, enquanto o café e o óleo de soja apresentaram queda de preço. Florianópolis, capital de Santa Catarina, está entre o custo de vida mais elevado, embora tenha registrado uma das maiores reduções no preço do café em pó. 7h57. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café, máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 21 graus, então vamos saber como é que vai ficar o tempo ao longo desta quinta-feira, porque ela está de volta por aqui. A meteorologista Emily Ramos, do Alerta Blue, da Defesa Civil Blumenauense. Oi, Emily, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. No início da manhã desta quinta-feira, ainda vamos ter o tempo instável aqui em Blumenau, o céu permanecendo mais nublado e ocorrência de chuva de fraca intensidade. No decorrer da manhã de hoje, vamos ter alguns períodos de melhoria, que são os momentos em que o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva. A máxima hoje oscila em torno dos 27 graus. Mas a partir do final da manhã de hoje, início da tarde, vamos ter a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Isso devido à presença de perturbações na atmosfera. Mas para amanhã, sexta-feira, vamos ter um dia de predomínio de sol, sensação de calor. A temperatura máxima na casa dos 30 graus, mas entre tarde e noite da sexta-feira, por conta da combinação do calor e da alta umidade, não dá para descartar a ocorrência de alguma pancada rápida e isolada de chuva por aqui, com alguma trovoada. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos.
7 horas e 59 minutos. E esses foram os destaques de hoje do Jornal da Manhã. Blumenau lança hoje uma licitação de 50 milhões de reais para um novo complexo viário da Itoupava Norte, que inclui a construção de uma nova ponte. Atenção motorista da Itoupava Central, a Rua Guilherme Scharf passa a ter sentido único por causa de obras de drenagem. Na Vila Itoupava, a Prefeitura lança um sistema online para pedidos de zeladoria direto na Intendência. O Jornal da Manhã também voltou a falar do aumento no preço dos combustíveis. Depois da disparada do diesel e também da gasolina, o PROCON da cidade iniciou fiscalização em postos de Blumenau para verificar possíveis abusos. Em Gaspar, pesquisa do PROCON mostra variação de até R$ 1,55 no litro do diesel. No sul do estado, fiscalização flagra 78 adolescentes em situação de trabalho infantil perigoso. De olho nas eleições de 2026, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, deve deixar o cargo em março para disputar o governo de Santa Catarina. Já em Brasília, a Câmara aprova a medida que prevê tornozeleira eletrônica imediata para agressores de mulheres. Hoje também é Dia Mundial do Rim e Blumenau terá ação de graça a partir das 9 horas da manhã, ao lado da Prefeitura. E no combate à dengue, termina amanhã, sexta-feira, o prazo para municípios se inscreverem na campanha estadual de recolhimento de pneus. E em Dayal começa nesta sexta a programação especial de Páscoa com atrações culturais e recreativas em frente à Prefeitura. E você já sabe, quer ouvir novamente essa edição do Jornal da Manhã? Ela estará disponível daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas, 1 minuto e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã. De segunda a sábado, a partir das 5 horas, você fica bem informado aqui nos 88,7. Para você, uma ótima quinta-feira. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Um grande abraço e amanhã a gente está de volta por aqui. 8 horas, 1 minuto, 8 e 1. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.